Olá, o objetivo aqui é a gente mergulhar nos procedimentos internos oficiais para lidar com alegações de abuso infantil dentro da Organização das Testemunhas de Jeová. Vamos ao material de referência deles para entender passo a passo como tudo funciona e trazer um pouco mais de clareza para esse assunto, que é bem complexo, né? Para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, o conceito fundamental de duas esferas. Depois, o que acontece logo que uma denúncia é feita. Em seguida, como é o processo de julgamento interno. Daí a gente entra no famoso padrão das duas testemunhas e, por fim, vamos ver quais são as consequências e as restrições aplicadas. Então vamos lá, começando pelo começo. O ponto de partida de tudo, o princípio que sustenta todo o resto, é essa ideia da separação entre a jurisdição religiosa e a criminal. É como se fossem dois caminhos paralelos. E aqui fica bem claro como as coisas se dividem. Pensa assim, de um lado, a gente tem a esfera religiosa, que é onde os anciãos atuam. Eles cuidam de questões morais, disciplinares da congregação. Do outro lado, a esfera criminal. Aí a conversa é outra, né? É com a polícia, com a justiça, são as autoridades do Estado lidando com crimes. Entender que uma coisa, em tese, não se mistura com a outra é a chave para a gente acompanhar todo o resto. E, segundo a fonte, a posição oficial da organização é muito clara. Eles afirmam que cumprem a lei e que não há qualquer intenção de proteger agressores. Certo. Com essa base bem estabelecida, vamos ver o que acontece na prática. Qual é o protocolo de ação imediata quando uma denúncia de abuso chega aos anciãos? Primeiro, é fundamental entender o papel do ancião. Ele não é um policial, não é um investigador, nem um juiz. A atuação dele, segundo as regras, se limita estritamente aos assuntos religiosos da congregação. A autoridade dele tem uma fronteira bem definida. E a resposta a uma denúncia segue um roteiro bem específico. Primeiro passo, informar a vítima que ela tem todo o direito de procurar as autoridades. Segundo, os anciãos entram em contato com o departamento jurídico da sede, o Betel, para receber orientação. E o terceiro passo é crucial. Eles são instruídos a relatar o caso à polícia conforme a lei exigir. Bom, isso naturalmente levanta uma pergunta bem importante, né? Esse procedimento interno, essa consulta ao jurídico, será que isso acaba atrasando ou de alguma forma impedindo que o caso chegue à polícia? A resposta que o material de origem nos dá é não. A ideia é que o processo religioso corre numa pista e o criminal corre em outra, paralela. As autoridades do Estado são responsáveis por investigar o crime e fazem isso de forma totalmente independente. Agora que a gente já viu que os processos correm em paralelo, vamos dar um zoom na pista religiosa. Como é que funciona esse tribunal interno que eles chamam de comissão judicativa? Então, essa comissão só entra em cena quando existe uma acusação formal contra um membro batizado da congregação. É esse o gatilho que dá início à investigação interna, à investigação eclesiástica. E um ponto bem importante aqui, a desassociação não é algo automático. Não é porque existe uma acusação que a pessoa é imediatamente expulsa. Segundo o procedimento, qualquer ação disciplinar mais séria depende de uma coisa: provas suficientes ou uma confissão. E essa necessidade de provas nos leva a uma das partes mais discutidas de todo esse processo, o padrão de evidência que eles usam internamente. É a chamada regra das duas testemunhas, que é o que vai determinar se uma medida disciplinar pode ou não ser tomada. Mas o que isso significa na prática? O que exatamente conta como uma segunda testemunha? Será que precisa ser literalmente outra pessoa que viu o que aconteceu? A resposta, na verdade, é bem mais ampla do que parece. A fonte deixa claro que essa segunda testemunha não precisa ser uma pessoa. Provas materiais, sabe, coisas concretas. Uma gravação de áudio, um vídeo de uma câmera de segurança, um laudo de perícia com material genético ou, claro, a descoberta de um material ilegal como pornografia infantil. Tudo isso pode servir como a segunda testemunha. Tá, mas e se não tiver essa segunda testemunha, nenhuma pessoa, nenhuma prova material, o que acontece? Bom, aí a gente vê de novo a separação das esferas. Dentro da congregação, a pessoa não é desassociada, mas também não sai ilesa, fica sob observação e com várias restrições. Enquanto isso, na esfera criminal, a investigação policial segue o seu rumo. E aqui tem uma conexão importante. Se a investigação da polícia provar a culpa, essa prova, a condenação, por exemplo, pode ser usada pela congregação para finalmente desassociar a pessoa.
A fonte usa uma frase bem forte para explicar a lógica por trás disso. A ausência de evidência não é evidência de ausência. O que isso quer dizer? Que mesmo sem provas suficientes para uma ação disciplinar interna, o relato da vítima não é invalidado. A ideia é que o pecado pode sim ter acontecido, mesmo que não possa ser provado naquele momento dentro das regras da congregação. Chegamos na última parte. Vamos ver o que acontece depois que tudo isso se desenrola. Qual o apoio dado à vítima e quais são as consequências para os agressores, mesmo que eles se arrependam? Para quem sofreu o abuso, o procedimento diz que o caminho é o acolhimento. A pessoa é incentivada a buscar ajuda profissional, como terapia, e também recebe apoio espiritual. A orientação é clara: tratar a vítima com todo cuidado e, principalmente, nunca duvidar do que ela está dizendo. E o agressor? Bom, se ele for desassociado e com o tempo demonstrar arrependimento genuíno, existe a possibilidade de ser readmitido na congregação. Mas isso não significa que tudo volta a ser como antes. Longe disso. Essa readmissão vem com uma série de restrições que são permanentes para a vida toda. A pessoa fica proibida de estar sozinha com qualquer criança ou adolescente. Os pais da congregação são alertados sobre isso. Ela nunca mais poderá ter qualquer cargo ou privilégio. E o nome dela vai para um arquivo confidencial e permanente, com a anotação não destruir, como uma forma de proteger a comunidade dali para frente. Ao final dessa análise, fica uma reflexão mais ampla, né? Como é que sistemas disciplinares internos de uma religião, com suas próprias regras e padrões de prova, conseguem coexistir e operar ao lado de todo um sistema legal do Estado? É justamente a dinâmica entre essas duas esferas, esses dois caminhos, que define a complexidade de todo esse processo.